Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma dupla de amigos, uma dupla não, uma tripla, né? Vai chegar mais um outro convidado para participar da nossa reunião. E eu tenho uma honra aqui de falar aqui com o meu amigo Nascimento e o Coronel Tibério. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Cleito? Tudo jóia. Tibério, para quem não te conhece, fala um pouco aí sobre a sua história, como é que você entrou nessa jornada, por que foi para a área militar. Fala um pouco aí sobre. Obrigado aí pelo convite, uma grata satisfação estar aqui no Polo de Mídia, nesse podcast aí, passando algumas informações e trocando ideia sobre esse evento que viemos fazer aqui em Caicó. Bem, eu sou policial militar há 27 anos, sou tenente-coronel e nessa carreira eu exerci algumas atividades na área operacional. Perpassei pelo Batalhão de Operações Especiais, pelo Batalhão de Choque, Companhia de Operações e Patrulhamento em Área Rural, cumpri missões no interior, missões pontuais pela até então Companhia de Choque, quando existente. E de uns anos para cá, trabalhando na área de ensino, na nossa corporação, começamos a perceber um fenômeno, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo, da questão da vitimização policial, né? O que é isso? É quando o policial morre, é quem morre na ocorrência, são as circunstâncias o qual ele é vítima, né? E isso nos trouxe assim uma preocupação em delimitar um projeto, uma ideia, né, que viesse a fechar essa lacuna aí, né? Como é que a gente poderia trabalhar, fazer um projeto, desenvolver uma atividade, desenvolver treinamentos e protocolos, a fim de manter um foco de autopreservação e segurança desse profissional, né? E aí o evento qual a gente aqui está participando tem tudo a ver, a sobrevivência urbana, tudo perpassa essa seara, né? E aqui estamos, né? Tenho formação também na área de lutas, sou faixa preta de judô e jiu-jitsu, trabalho como instrutor de armamento e tiro também, com instruções no tocante à arma de fogo. Então, assim, coisas que deu para angariar de conhecimentos, né? O copo nunca enche, né? A gente está sempre buscando aprender um pouco mais e Sempre tem espaço, né, sempre tem coronel? espaço. E agora labutando nessa área, né? Trabalhando nessa área de autopreservação e sobrevivência na área dos profissionais de segurança pública. Bacana. Mas o Exato. senhor hoje ainda está nativa? Estou na ativa, trabalho atualmente na diretoria de ensino, na parte de especialização profissional e formação também, né? E lá fizemos um projeto, o qual executamos no ano passado, atingimos aí 10% da instituição, de seu efetivo, justamente nesse treinamento direcionado à autopreservação, à defesa pessoal armada, à sobrevivência urbana, né? Então atingimos aí, tem um projeto de renovação, a ideia é que a gente tenha isso como uma constante na nossa instituição, né? E também, e por que não levar esse conhecimento para o cidadão comum, né? Bacana. Que isso, Cidadão de bem. o cidadão de bem, né? E que ele possa, dentre os conhecimentos, né, nesse universo, absorver e aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, com esse intuito, né? De se preservar, de se proteger e se sentir mais seguro. Bacana. Nascimento, e para quem não te conhece, se apresenta aí. Então, assim, primeiramente, uma satisfação imensa aqui, estar no podcast, né? Então, vocês aqui da Vigo nos receberam muito bem, né? Estamos aqui no podcast Polo, então é uma honra muito grande, né? A gente estar participando e trazer esse evento também aqui para a cidade de Caicó, né? Então, para quem não me conhece, eu também sou oriundo das artes marciais, como um bom menino, que a gente chama, né? Eu era traquino, né? Então, sempre gostei, tinha disposição, né, pra gente jogava bola, sair na porrada e assim a gente foi seguindo. E daí em diante eu comecei a entrar na arte marcial. E através da arte marcial eu entendi que precisava ter um controle emocional. Então eu canalizei minhas forças para outra atividade. Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né, oitavo grau de Muay Thai e também venho nessa labuta buscando cada dia mais aprender, né, e repassar também um pouco do que eu sei para as instituições, como também para o cidadão de bem, no tocante à defesa pessoal e no tocante à sobrevivência urbana, que elas estão interligadas, né?
Porque a gente trabalha sempre com antecipação, 99%. Mas e se der errado? É melhor saber e não precisar do que eu precisar e não saber. Então a gente sempre dá uma ferramenta a mais. Eu costumo sempre falar que a gente coloca tudo dentro de uma caixa. Em algum momento a gente pode utilizar. Eu até brinco assim nas viagens, viu, coronel? Porque eu já saí daqui do estado fazer um treinamento, uma certa vez. Cheguei assim, eu era muito fã do cara. Quando cheguei lá, não achei que o conteúdo não estava me satisfazendo porque eu queria. Mas aí eu parei e pensei, porra, até quando o curso é ruim a gente aprende. Até o que Isso. não fazer na frente. Então sempre vai servir em algum momento para você. E através disso a gente foi se aperfeiçoando, buscando conhecimento e continuamos buscando porque o conhecimento ele é dinâmico, né? Então a gente tem que estar sempre buscando e tô colando sempre nos caras bons, né? Coronel aqui, nosso amigo Rony que está ali, outros amigos que a gente tem aí pelo Brasil, tem grandes autores, tem um Coronel Nivan, que é uma das referências nessa temática, paraibano, é nordestino. Então, tem diversos outros aí que a gente, andando pelo Brasil, a gente faz amizade, vai trocando experiência e vai tentando lapidar e trazer um melhor conhecimento para as pessoas de bem. Bacana. Mas uma pergunta que eu queria fazer era o seguinte: de quem foi a ideia de criar o workshop de defesa urbana? Cara, E foi bem como, interessante. e como Foi bem surgiu isso? interessante. Inclusive, Coronel, você vai lembrar que a gente tivemos junto lá no W2C de São Paulo, Isso, né? isso. Eu, 2021? foi Foi, em 2021. 2021. Eu, Coronel Trigueiro e o Coronel Tibério, né? Tivemos lá, né? Nos encontramos lá, Isso. onde eu conheci nosso amigo Rony, que está aí também. E aí, eu já tinha feito um curso na base Armalite, já tinha também feito alguns cursos por aí no Brasil e achei muito interessante a temática. E no ano de 2022, a cidade de Mossoró era a cidade mais violenta do Brasil e a 11ª no mundo, em termos de população, Isso em né? 2022? 2022. Quer dizer, num tempo muito curto, né? Quer Muito dizer, só curto. faz hoje estamos em 2025 com 3 anos. Isso. Então, a gente viu essa temática. Paralelo a isso, na atividade policial, conversando com os colegas, também eu tive acesso a um TCC e vi lá que a polícia, né, na época, 97% dos policiais que morriam eram fora de serviço. Então, faltava alguma coisa ali para melhorar. E devido a essa onda grande violência, a gente disse, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos criar algo que a gente possa melhorar as instituições e as pessoas de bem. Porque não necessariamente você vai reagir. Mas se você sabe o que fazer, você até evita que o fato aconteça, né? Então a gente criou esse evento para isso. A primeira edição foi em Mossoró, lógico, cidade mais violenta do país na época, e foi um sucesso. E daí em diante a gente seguiu algumas edições, chegamos no Distrito Federal, né? De lá conseguimos ir para o Pará, estamos voltando agora no oitavo para Belém do Pará, né? Na oitava edição, tivemos proposta para ir para São Paulo, para Salvador e para o Ceará. Como o evento acontece uma vez por ano no estado, geralmente a gente faz uma vez aqui e uma vez fora. Então a gente está estudando a melhor opção. Por quê? Porque o evento, a gente criou o evento com o intuito de fortalecer. Então todas as vagas das palestras, a gente doa as vagas das palestras para as instituições, né, para os convidados, né, então as pessoas de bem, porque como diz meu amigo Lemos, né, instrutor lá em São Paulo, aqui nós só trabalhamos para as pessoas de bem. Então a gente abriu esse espaço, porque, por exemplo, às vezes o camarada ele é policial, mas a esposa dele não é, o irmão não é, a mãe não é, né? O amigo dele não é, né? O empresário que está ali fortalecendo, dando emprego às pessoas, não é. Então, por que é que a gente não pode dar o mínimo de conhecimento para que essas pessoas possam somar e voltar vivo para casa, né? Então, é baseado nisso que o evento foi criado. No início era para os policiais e se abriu para as pessoas de bem. E aí a gente conseguiu fortalecer e hoje o evento é o mais forte do Norte e Nordeste. Não tem um evento nessa pegada, por quê? Porque todo o evento ela foi criado e todos os dias são criados baseado em estudos e casos, né? A gente tem diversos autores que já passou pelo evento, vários autores que a gente aí tem amizade, a gente troca ideia, expertise, porque assim, não é o instrutor Nascimento, não. É um time, somos todos que trabalham por bem. São quantos instrutores ao total?
Tá, nessa edição aqui, eu acho que nós vamos ter uns 6, 7 instrutores, né? Lá nas oficinas práticas, palestrantes, nós vamos ter basicamente isso também. E nesse evento vai ter uma mesa redonda, né? Teve no passado, e a gente está repetindo, que foi um sucesso, onde a gente vai ter a oportunidade de ter 2 secretários de segurança, né? A secretária de segurança de Natal, Samara Trigueiro, né? Professora também. O Coronel Costa, que é secretário de Mossoró, uma cidade que a gente sabe que reduziu bastante o índice de criminalidade, mas ainda é uma cidade onde não é fácil o dia a dia do cidadão de bem. E aí nós vamos ter Gabriela Grangeiro, que hoje é a primeira mulher comandante de uma guarda no Nordeste, né? Numa cidade que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, onde tem a maior guarda municipal do estado do Rio Grande do Norte. Então tá fazendo esse papel lá, vai estar presente. Teremos a presença também de Tiago Celestino, ele é expert na parte de educação física e hoje foi formado pelo COT da Bahia, né? É um cara que opera, tem bastante conhecimento. Teremos a presença também do delegado regional aqui, que é da região de vocês, que é Leonardo Germano, professor universitário, um cara sabedor demais, então vai somar bastante. Então, assim, vai ter um cara até que, coronel, Hum. é interessante até pra gente, vai vir um psicólogo, que ele é guarda municipal. O cara tem Massa. 4 artigos voltados para a questão do sono. Porque às Legal. vezes, né, coronel, a gente vê muito assim, às vezes o cara no dia a dia trabalha tanto, fica tanto e não sabe que o rendimento dele pode cair, Isso. né? E aí ele vai estar lá É aquele trazendo. ditado, né? Você tem o sono, você quebra o cara, né? Que é pro cara. Você quer maltratá-lo, você tem o sono. Esse sonho partiu de quem? Quem foi realmente o idealizador? Foi vocês dois? Foram o grupo? Eu não posso dizer que foi eu, porque assim, eu vislumbrei, mas aí outras pessoas chegaram e fizeram acontecer, né? Assim, não tem mérito aqui. Ninguém faz nada Assim, só. ninguém faz nada só, pô. Você pode até chegar ali em determinado local, mas quando você tem outras pessoas, você chega mais longe. Isso. Você pode E até com ir mais rápido só, mas para isso. chegar mais longe, Você acompanhado é melhor. tem, lógico. Porque são várias cabeças. A gente, inclusive, é uma discussão boa. Quando a gente tem uma crítica construtiva, é essencial, pô. A gente só cresce na dor. Então a gente tá ali no dia a dia, então a gente pega um instrutor renomado, pega um cara que tem entendimento, né? E a gente discute, cria. Então, assim, quando o cara vai para um evento desse, ele não sabe o que tem por trás, a labuta, que a gente chega ali, chega no evento, né, coronel? Isso. Tem uma situação, aí chega um instrutor, diz, não é melhor fazer assim. E aí eu olho e diz, cara, realmente vamos fazer. Chega o pessoal que tá ali, com o pessoal que faz todo o aparato, né? Que ajuda ali sempre, Daniel, Lorena, Ismaquias, tem vários outros que nos ajudam ali nos bastidores. Então é um time. Então, até os caras até brincam com a questão da camisa, né? Porque às vezes os caras vão no meu Instagram e pedem para mandar as camisas. E às vezes eu fico meio relutante de mandar. Porque para mim não é só um material, é uma identidade. E quem é que vai estar por trás daquela camisa, Justamente, porque né? para mim é uma identidade. Então, assim, tem até uma amiga minha que passou agora recentemente da Polícia Civil, que ela chegou lá no condomínio, os caras chegou lá e falou: Ah, beleza. Rapaz, tá a camisa, porra e tal. Porque tem uma identidade por trás. Porque assim, não foi criado, vamos dizer assim, nas coxas. Então a gente tem uma identidade por trás, que é uma mentalidade de guerreiro. Isso pra vida, não é só pra questão do treinamento em si, mas pra vida, né? Você ter resiliência. Às vezes a gente leva muita pancada, você sabe mais do que ninguém, porque você tá aqui nessa situação hoje, mas você ainda continua levando pancada no dia a Todo dia. dia. Todo dia, O né? dia todo. Quanto mais cresce. Acaba sair só para matar um leão, tá bom, mas um Tá bom, leão, uma girafa, um hipopótamo, todo dia. É Liga aquela de- história, pô. O vagalume, meu irmão, atrai o que? Mosquito, irmão. Então é sempre assim, não é fácil. E às vezes as pessoas só vê o lado bom. Só vê o lado bom da coisa. Mas você tem que ter uma resiliência muito grande. Porque é uma dificuldade que nós temos de você fortalecer, de criar seu ecossistema, de pessoas que pensem parecido com você, que queiram crescer como você. Porque essa é a mentalidade da agenda mental. Até todo mundo crescer, pô. Porque eu penso o seguinte, Cleiton, o senhor está aqui hoje, você passou de mim, você está lá em cima, você pode me estender o braço. Porque eu penso assim com meus amigos. Agora só tem um detalhe, o cara tem que querer Querer. mudar. Tem que Né? querer Você mudar. anda com Tem que três. ter querência. Eu digo muito, pessoal, ande com 3 idiotas e você vai ser o quarto. Agora ande com 3 pessoas que queira fazer acontecer, que queira crescer, que você vai ser o quarto. É verdade. Ou você sobe de nível, irmão, para acompanhar os caras, ou você sai fora. Perfeito. Não tem outra coisa. Ou você acompanha o ritmo, ou você cai fora. Tipo assim, hoje eu me estresso no dia a dia ali muito pouco. Porque hoje eu ando com poucas pessoas.
Meu ecossistema é muito pouco. Porque o cara, eu não tenho tempo para estar perdendo com um cara que, tenho que, não, tu vai seguir, não. Ninguém muda a crença de ninguém. Você só Só muda. você mesmo pode mudar a sua crença, Perfeito. né? Então, assim, eu vou perder tempo com o coronel se o coronel não quer fazer nada. Não, é coronel, não, meu irmão, ele é coronel lá aqui, eu vou seguir meu caminho só e acabou. Não sou obrigado a ser amigo do cara, o cara tá na minha casa. Agora, se o cara compactua dos mesmos pensamentos, o cara tem os mesmos objetivos, o cara tem os mesmos ideais, irmão, essas pessoas têm que estar do lado. Porque Perfeito. a gente cresce junto. Então, assim, o idiota, meu irmão, ele siga o caminho dele lá e na frente ele vai se arrebentar. Porque é a lei da semeadura, meu irmão. Nós somos que plantamos. Então, se você faz o bem, uma hora volta. Se tu faz o mal, meu irmão, uma hora tu se É a quebra. lei do retorno, né? Naturalmente. É isso mesmo. Para quem é esse workshop? Para quem não conhece, a gente já falou um pouco aqui, já os objetivos, a visão do curso, mas para quem são a visão desse curso? Para quem seria o público-alvo desse curso? Esse público-alvo, como eu falei, na criação dele foi voltado para as instituições. E a gente abriu para as pessoas de bem. Então, é para o cara que é estudioso do assunto, é o cara que é escritor, é o camarada que é repórter policial que está ali no dia a dia, é para o camarada, o cidadão de bem, que é o pai de família, que ele é o cão pastor, né, coronel? Isso. Da sua casa. Então, são para as pessoas de bem. Então, a gente abriu o leque. O que é que a gente não aceita lá? O cara, se tiver alguma conduta errada, ele não faz parte do time, ele não chega, não entra. Se o camarada tem algum antecedente criminal, me desculpe, eu não estou aqui para ressocializar ninguém. Eu estou Perfeito. aqui para seguir de maneira objetiva e reta ali o tempo todo. Então, pessoas de bem. Eu não estou ali para julgar e nem o time aqui a gente não quer. Ou bem, não. É de bem, meu irmão? Então chega aqui que a gente abraça. Não presta, irmão? Então não venha não que tu se tora. É basicamente isso. E bacana a atitude de vocês, que é a questão de doar, né? Então, na realidade, vocês não cobram para o pessoal da palestra, né? As pessoas que vão assistir. Fala mais um Isso. pouco aí. É, justamente, né? A gente pega esses protocolos aí, pega essas técnicas, essas orientações que a gente tem por hábito institucional, né? Traz essa doutrina, esses conhecimentos. Os caras que lá foram para outros países ter que estudar, ter que cooptar esses conhecimentos, trazer para cá, destrinchar, a gente sistematizar, colocar no método, de forma que pudesse ofertar ao público e fosse absorvido de uma forma eh, a atender a essa demanda. E aí, como o Nascimento bem falou, incluiu-se aí, se aglutinou essas pessoas de bem, né? E que a gente faz com que seja extensivo a elas. Então, um simples protocolo de que você chega em casa, sai de casa, como é que você transita na via pública, como é que você, que locais você transita, que horas, se você dirige bêbado, com quem você se acompanha, Isso. quais os horários do dia que você se diverte, onde você se diverte, né? E tem uma máxima que diz assim, que é de Wedley, né, de Humberto Wedley, um dos nossos escritores aí, um policial federal que também da área de sobrevivência policial. Ele fala que se nada está te acontecendo é porque teu protocolo funciona. Então, na tua rotina, na observância, por onde você anda, por onde você perpassa, com quem você se acompanha, os horários que você transita, tudo isso interfere, né, de uma forma se você coloca se você se coloca na condição de vítima ou não, né? O que, é que a gente chama aqui de vitimologia, né? A questão de você se colocar numa condição de risco e que você, por uma questão de displicência, de negligência, você não se apercebe disso, né, desse cenário, de que você ali está como um alvo, Uma ovelha, né? uma Como a gente fala, ovelha, né? exatamente, como uma ovelha esperando um algoz, né? E necessariamente sem a presença de um guardião. E um Isso. policial, alguém ali que tome uma atitude de cão pastor, a fim de Isso. lhe defender, a fim de interceder por terceiros, né? Pelo outro. Eu acho até, coronel, essa parte aí que o senhor está falando, que é basicamente, eu acho que muitas vezes acontece de forma inconsciente. O camarada nem sabe que tem aquele perigo. Isso, isso. Que é uma das coisas, né, que a gente começa a trabalhar, mostrar os protocolos que o senhor está falando, né? Exatamente. Pronto, pegando um gancho aí, Nascimento, na sua fala, certo? Gostaria que, se você pudesse olhar para aquela câmera lá e pudesse dar um conselho para as pessoas se protegerem, qual seria? Eu queria que Nascimento compartilhasse um e Tibério também compartilhasse alguns aí. Primeiramente, é preciso que a gente entenda onde a gente está inserido. Primeiro conselho, não ande com pessoas idiotas
não faça atitudes idiotas, né? E não frequente lugares idiotas. Então, quando a gente evita essas três coisas, a gente já está muito bem. Outra coisa importante também é a gente saber o cenário que a gente está envolvido. Então, saia de casa, crie seu mapa mental, saiba o que fazer numa situação extrema. Isso é bastante importante, porque quando nós praticamos algo constantemente, nós criamos uma trilha neural, né? Então forma um caminho, porque nosso cérebro trabalha com padrões. Então, quando aquilo vira uma crença, em situações de risco, você pode fazer até de forma intuitiva, né? Fica automatizado, que a gente fala. Então, o conselho que eu dou é que se mantenha ativo, sempre treinado e sempre atento, para que o mal não chegue à sua porta e o lobo não lhe devore. E aí, Tibério, qual seria a dica de ouro que você daria para as pessoas que são, como é que se diz? Distraídas? Isso. Semelhante, sinônimo, né, do que foi dito aí por Nascimento, e de forma resumida seria consciência situacional e manter seu estado de alerta. Isso. Então sempre avalie aonde você está e como você está naquele ambiente e mantenha o seu estado de alerta na questão de perceber naquele cenário quem porventura poderia lhe oferecer um risco, né? E em relação a isso, já coloque na sua mente um protocolo de escape. Isso, tem que ter um Então, protocolo. faça um treinamento mental. Se algo aqui acontecer de errado, o que eu deveria fazer, teoricamente, para onde eu vou ter que fazer, para onde eu vou correr, qual será a minha atitude, que tipo de habilidade eu vou ter que executar. Então, basicamente isso. Tenha consciência situacional e mantenha o seu estado de alerta. Claro e evidentemente que isso a gente não mantém 24 horas por dia. Em determinados momentos, a gente vai ter que estar na nossa zona branca, que é a nossa zona de conforto, né? De relaxamento total. Então aqui a gente está num ambiente controlado, então aqui está numa zona branca, está todo mundo aqui relaxado. Como assim a gente fica em casa, como assim a gente fica no local de trabalho, logicamente, a depender desse local de trabalho, né? Um ambiente aqui confinado, fechado, controlado, pessoas aqui, tudo bem. Mas, ao contrário disso, estar sempre esperto e atento, né? Atitude expectante é tudo que perpassa em sua volta. Infelizmente, para quem não fez suas vagas, né, perdeu a oportunidade, né? Eu acho que tem mais vaga, Nascimento. Não, aí só nas palestras agora já Pronto. estamos seguindo já. Então, E infelizmente, para quem não fez, né, perdeu essa grande oportunidade. Mas futuramente, futuramente, mas vamos lá. Vamos dar uma dica de ouro aqui. Você já comentou como proceder em chegar no restaurante. Eu acho que você poderia falar assim, chegar num ambiente aberto de restaurante, como proceder, e deixaria a dica aí para o amigo como proceder quando chegasse em casa, para a gente finalizar esse show de podcast aqui. bola. sim. Chegou num restaurante, veja logo a disposição das mesas, observe quem lá está, as pessoas que lá estão, não fique perto do caixa, procure um local que você tenha uma rápida acesso de fuga, quer seja a porta de acesso restrita a funcionário, quer seja a porta de acesso a um banheiro, quer seja simplesmente uma saída de emergência. Mas você faça logo esse mapeamento, até mesmo antes de chegar, veja o comportamento daquelas pessoas que dali estão saindo, até mesmo antes de você entrar. E ao entrar, você observe todos esses padrões aí, comportamentais e o cenário de modo geral. O criminoso, ele busca bens e valores. Então, o que ele busca é uma recompensa. Ele trabalha nível de risco e recompensa. Então, para isso ali, você não pode ficar sentado do caixa. Seria muito vulnerável, Um alvo fácil. ou um alvo fácil, ou você ficar sentado num local que, pelo próprio ambiente, lhe encurrale, não lhe dê condições de escape nem uma oportunidade de fuga. Beleza? Entendi. E Basicamente aí, isso. Nascimento, qual a dica você daria para aquelas pessoas que são distraídas ao entrar ou sair na sua casa? Antes de começar essa dica aí, eu vou pegar essa parte que o coronel falou, que eu me lembrei do Coronel Nivan. Um Que ele mestre, é o né? É um mestre. Ele mestre, falava é. uma coisa interessante, ele fala uma coisa interessante, que serve tanto nessa temática que o coronel falou, como também na temática que eu vou falar da questão do veículo. Irmão, se você vai chorar, se você vai correr, se você vai virar o Rambo, John Rambo, não interessa. Você tem que voltar vivo para casa. Então, se você voltou vivo para casa, irmão, deu certo. Deu certo.
Então, independente de como você voltou vivo, se você voltou vivo para casa, deu certo. Então, tenha isso em mente, né? E E ao contrário de que alguns até pensam, né? Pô, policial, aquela história toda, né? Muito aguerrido, muito no brabo. ímpeto, dizer que fugir também é uma opção. Isso. Não é vergonhoso, não é covardia. Pegando o princípio do que ele falou, o importante é chegar vivo em casa. Isso, o importante é voltar vivo para casa, né? E aí, passando isso aí bem rapidinho, então a gente. É a questão do cérebro reptiliano. Ou você luta até a morte, ou você fuga. O que é que você não pode fazer? Ativar o límbico, ou seja, o emocional, para que você cole, que a gente chama colácteos lácteos, né? Colactus placas. Colou as placas, né? É o Você famoso realmente. congelar, a pessoa se congela, né? Isso. Trava e nem vai pra frente, Trava. né? Ou Fica você nervoso. tende a usar o reptiliano, agir dessa maneira, né, instintiva, ou você também pode usar o quê? Que era o ideal, o córtex ou neocórtex, que é o quê? Agir de maneira racional, com planejamento. Mas aí entra numa questão muito grande. Quando você sofre um forte impacto, e aí dependendo da forte emoção, a gente tem uma amígdala chamada amígdala cerebral, que corta a conexão da parte primitiva para a parte racional durante 3 segundos. Então, nesse momento, eu só faço ações instintivas ou intuitivas. Por isso, a importância de se manter treinado, né? Porque eu não penso, eu só faço. Então, é interessante. E voltando para a dica que você nos colocou aqui, do veículo. É importante que você mude sua rota, mude seus horários de chegada. É importante que você, antes de entrar na sua casa, você dê uma volta na sua região para olhar como é que está o ambiente, se tem alguém suspeito, né, antes de adentrar. Dica boa, tá tudo tranquilo, entrar com carro de ré também é importante, porque ali, se você é um portador de arma legal, você consegue ter uma reação melhor no seu veículo. São algumas questões que a gente tem que se atentar, né? Olhar o ambiente, né? Dar aquela volta ali, mudar os horários, hora de chegada. Isso é bastante importante na sua chegada. E na sua casa, é importante que você tenha, eu costumo dizer assim, que é uma sala, vamos dizer assim, blindada, que você tenha um local onde aconteça qualquer sinistro na sua casa e você possa rapidamente colocar sua família lá. Que a gente vai fazer como fazia os 300, né? Lá em Termópolis, né? Isso. A gente deixa naquele ambiente e eu não saio para confrontar, mas eu seguro ali, mantenho minha família segura, peço apoio, né, para a polícia, enquanto isso eu defendo minha família de uma maneira abrigada. Então, algumas dicas que a gente traz aqui, mas que no evento vai ter muito mais. Bacana. Fazendo uma associação do que vocês falaram aí, da questão da intuição, né? Eu comparo muito isso aí como dirigir. Tem gente que não tem a pegada do volante na estrada, achar que dirigir dentro da estrada é a mesma coisa que dirigir na rua, porque as coisas acontecem em milésimo de Sim, segundo. Então, se Isso. você não tiver um instinto, porque um gato passa rápido, um cachorro passa rápido, uma vaca subiu, desceu, vê um caminhão e você dá ali frente. E eu já vi muitas pessoas se cair em situações muito difíceis porque são não tem segundos. reação, Não tem reação. Porque são né? Então, segundos para você eu, tomar uma decisão. exatamente. Então, só fazendo uma associação aí, eu acho Tem a, que que, vale a a, pena. que é uma tomada de decisão, né? Então, a tomada Isso. de decisão. Então, é bastante interessante. É como a gente fala, é a questão de você ter um caminho neural para aquilo ali. Se você tem um caminho neural, irmão, sua Já decisão. fez mais de uma vez aquela rota, já sabe Isso, como se isso, comporta. Isso. Beleza? Nascimento, muito feliz e honrado por vocês terem vindo. Tibério também muito grato por vocês terem aceito aqui esse bate-papo. Valeu, E Clay. de antemão também agradecer pela camisa, ficou lindona aqui, Ficou top, mais forte, não foi? ficou mais forte, mais bonita, né? E, Muito bom. e o seguinte, e esse livro aqui, me fala mais sobre esse livro aqui. Esse livro aqui vai vir um cara bacana aqui, Quem é? com a gente aqui no podcast. Tá aqui já, que é o Rony Chegou? Cordeiro. Ele chegou? Chegou, Produção, tá aqui. chegou? Chegou ali, ah. ó. Tá fazendo escovinha, né? Rapaz, o fazendo cara é cabelo brabo, ali, viu? ali. O homem é brabo, rapaz. O Não cara é fala... faixa roxa já, né? Então, assim, é um livro muito bacana aqui. Ele vai falar um pouco sobre o livro, mas é um livro que eu li, gostei bastante. Uma história de superação, Superação. não só para a questão de quem está buscando um curso militar, mas quem tem que vencer na vida todos os dias. Então, né, Coronel? Um livro muito bacana. Verdade. E com certeza que ele vai abrir esse livro aqui pra gente. Show de bola. Bem, Muito Tibério, bom. palavras finais aí, fique à vontade para falar o que o seu coração achar que tem Ô, que falar. Cleiton, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz de estar aqui novamente em Caicó. Gosto aqui do Seridó, né? Esse evento aí
tudo para dar certo, evento de sucesso, estamos aí na 7ª edição, né? Juntando parceria aí com o Nascimento e outros colegas, Rony, que já está junto conosco, já é mais de uma vez que ele está aí no nosso evento. E só agradecer, dizer à galera que vai ser muito legal, muito conhecimento, muito treinamento, tira dúvida, vamos se testar, vamos conversar bastante, explorar o máximo, usar o máximo do tempo disponível aí, sugar o máximo do professor. E estamos aí, vai ser muito Bacana. show. Valeu. Nascimento? Mais uma vez, Cleito, agradecer a você, ao pessoal daqui de Caicó, né, pela recepção, né, cidade maravilhosa, principalmente a comida, né, meu irmão? Comida Demais. de Caicó. E Quintura, e a Quintura também, porra. não pode esquecer Não, da mas Quintura. Quintura, meu irmão, de Mossoró pra Caicó não tem tanta diferença não, né? É Quintura e Mormácio, é muito Quintura e perto. Mormaço, meu irmão. É igual assim, eu fiz um curso na época na cidade de Iaçu, aí eu tava em Mossoró, chegou um camarada lá de Iaçu, aí o camarada olhou pra mim e disse, rapaz, terrazinha quente essa aqui sua, né? Eu disse, rapaz, realmente Mossoró é algo diferente, é muito quente. Eu disse, o senhor é de onde? Ele disse, de Iaçu. Eu disse, O SUS falando do mal amado. já chega, você sabe, né? Então, assim, mais uma vez agradecer a recepção. Esse evento é uma oportunidade ímpar aqui na cidade, porque é um evento que a gente já está tomando grandes proporções e a cidade do estado do Rio Grande do Norte que nós escolhemos foi a de Caicó, por ser um polo, né? Por ser uma região aqui do Seridó que a gente sentiu a carência das pessoas terem esse conhecimento, não só ao pessoal das instituições, mas também os empresários, as pessoas de bem, né? Para que eles possam tomar a melhor decisão numa situação extrema, onde eles se confrontem com o mal e eles consigam voltar vivo para casa. Como a gente sempre fala, nem sempre é questão de reagir, mas de você trabalhar com antecipação até para que não aconteça aquele fato. Mas se acontecer, a gente tem uma opção para voltar vivo para casa. E mais uma vez, obrigado, Cleiton, obrigado a Vigo, ao Polo de Mídia, obrigado ao pessoal da produção, ao Coronel Tibério, por sempre estar ali ombreando, ajudando, querendo repassar o conhecimento. E mais uma vez, obrigado aí o povo de Caicó. Bacana. Bem, pessoal, queria aí agradecer vocês por ter ficado aí até agora nos assistindo. E vamos agora chamar o nosso amigo Rony, não é isso? Isso, Beleza. chama lá, cara. Chega, Rony, vem pra cá. Bem, pessoal, como prometido, agora estamos aqui, Rony Cordeiro. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tranquilo. Agora saiu certo, né? Agora saiu. Satisfação imensa, meu irmão, de te conhecê-lo e agradecer infinitamente por você ter aceito o convite e partilhar um pouco sobre essa sua experiência de segurança que a gente vai conduzir aqui, não é isso, Nascimento? Isso, com certeza. O Rony é um cara que Fora sabe da muito, curva, né? né? Fora da curva. Cara, Então bom. vamos aprender um pouco aqui com ele, né? Rony, tudo bem? Tudo jóia, tudo Para tranquilo. quem não te conhece, meu irmão, fala um pouco aí sobre a sua história aí. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, né, por estar aqui. Se não fosse por ele, a gente não estaria nesse encontro aqui agora. Com certeza. Agradecer meu camarada Nascimento aqui, que sempre está me convidando para participar dos eventos dele aqui no Nordeste. Eu sou de Brasília, mas meu pai é nascido no sertão do Ceará, então tenho uma afinidade muito grande com o Nordeste. Todo ano eu estou aqui nas férias com os meus filhos, durante o ano também, sempre que possível eu venho. Gosto de estar aqui, gosto de estar o povo nordestino. É sempre muito receptivo, né? Então eu adoro mesmo e sempre agradeço ao Nascimento por essas oportunidades, né? Sou policial civil há 26 anos, trabalho na unidade de operações especiais hoje da Polícia Civil e durante esse período de 26 anos eu estou praticamente 21 nessa unidade de operações especiais lá. E durante esse tempo todo, assim, durante a minha trajetória toda na polícia, desde que eu entrei na polícia, muito em virtude da minha mãe, eu sempre tive muito essa sede de me especializar, de buscar conhecimento. Então, desde sempre, eu fui atrás de fazer cursos, né? Então, quando eu entrei na polícia, botei o pé na polícia ali a primeira vez, aí, naquela época, lá em 99, quase não tinha curso, principalmente para novinho, né? Não tinha curso nenhum, aí eu já fui lá na academia de polícia atrás de curso, aí não tem nenhum curso para você, não. Aí tem esse aqui, se quiser ir... Aí era curso de apagar incêndios florestais. Aí eu falei, me dá esse curso aí. Então eu já comecei fazendo logo um curso lá no fogo já, né? De apagar incêndio. Mas sempre foi assim. Então, eu sempre busquei o conhecimento. E aí eu me puxou ali, né? A vida me puxou para as operações especiais. E aí eu sempre buscando fazer curso, fiz vários cursos, esses cursos operacionais, e alguns deles que tem essa voga maior, né, que a gente chama de curso mutilado, os cursos mais puxados, né? Dentre eles eu tenho o curso de operações especiais
e táticas especiais da minha unidade, da DOE, também da Core do Rio de Janeiro, sou formado no Rio de Janeiro lá na Core. Tem o curso do BOPE de Goiás, né, o curso que forma os caveiras, que é um curso assim, pô, é muito Rapaz, emblemático assim, no só mundo das tem, operações especiais. só tem boca podre, viu? Aí. E aí eu fui fazendo, né? O Tem filme um é curso bom. de operações aéreas, de curso de sniper policial, curso de instrutor de tiro, também sou instrutor de tiro, inclusive sou instrutor dessa matéria, dessa disciplina de sobrevivência policial. E tem alguns cursos fora do país também, né? Já tive, graças a Deus, a oportunidade de ir para Europa, para os Estados Unidos. Já fui trabalhar também na África, né? Já fui no mundo privado também dar instruções na África também e na Europa. Fiquei um ano praticamente dando instrução por lá. E, e aí essa experiência toda, né, toda essa minha vivência aí que eu tive, eu acabei escrevendo esse livro, né? Assim que eu terminei, chama Nunca Toque o Sino, assim que eu terminei o COESP, né, que é um curso muito duro, né, muito difícil ali fisicamente, psicologicamente, e quando você termina esse curso, você tem que passar um tempo ali De molho, né? de molho, né, de molho ali. E nesse período, assim, você vem muito acelerado do curso, né, muito acelerado, e eu fiquei sem muito ter o que fazer, e fiquei muito agoniado ali na minha casa. Aí eu comecei a escrever, nunca tinha pensado em escrever nada na minha vida, assim, nunca achei que escrever um livro, enfim, mas Podia mudar a vida de outras pessoas, né? é assim, eu costumo dizer que na minha vida, sempre, né? Deus sempre guiou ali a minha vida, né? Hoje eu vejo claramente, assim, que vários pontos da minha vida foi Ele que me direcionou, assim. Hoje eu consigo enxergar isso. E esse foi um desses momentos, né? Que eu nunca tinha pensado em escrever nada e E, escrevi esse livro. e a E pergunta que eu faço é: por que o título do livro? Nunca toque o sino. Tá, porque no curso de operações especiais, no curso tem um sino, né? E esse sino ele representa a desistência. O aluno que está ali, o sino sempre está do lado dele ali, onde ele tiver, o sino vai estar lá. E quando ele não aguentar mais, quando ele não suporta mais por qualquer fator que seja ali, qualquer situação, ele vai lá e toca o sino. E quando ele toca o sino, ele desiste do curso, né? Então, tocar o sino nas operações especiais é a desistência, né? E aí o cara toca por vários motivos, né? Às vezes por fome, frio, sono, às vezes por não estar preparado, às vezes por saudade da família, às vezes por não deixar a situação lá na casa dele lá resolvida, às vezes ele, pô, comprou o ingresso errado, então tem vários motivos, né? Então ele vai ali, toca o sino e vai embora. E eu faço um paralelo, né, das operações especiais com a vida das pessoas, né? Então, na nossa vida ali, também no nosso cotidiano, a gente está tocando o sino diariamente, né? O sino está ali, quando você, porra, se programa para... Coloca o seu despertador para estudar para um concurso, para trabalhar, para ir para uma academia, para fazer algum projeto que você tem ali, você quer dormir mais, você quer gastar seu tempo com outras coisas, outras distrações ali, você está tocando o sino para os seus projetos. Então, esse livro ele é basicamente isso. Eu trago vivências que eu tive nas operações especiais, também parte também do livro da minha infância, algumas vivências de curso, vivências de operações reais também, né? Algumas situações que eu tive em operações reais e o que eu consigo tirar dali para qualquer pessoa utilizar na vida dela, para ela realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, né? Então, não é um livro para policial, não é um livro para militar, que também é, né? Também é, mas é um livro para qualquer pessoa, né? Dona de casa, estudante, concurseiro, atleta. Então, hoje em dia, quem compra mais o livro aí é estudante, quem estuda para concurso e atletas, né? Porque é como se fosse um manual ali para a vida, para você fortalecer sua mente, para você ser uma pessoa mais resiliente, né? E para você alcançar qualquer objetivo que você tenha, né? E aí eu falo disso é, eu delimito ali, por exemplo, sucesso, né? Eu falo no livro que eu sou uma pessoa completamente, que eu obtive o sucesso, né? Porque eu sou de uma família muito humilde, muito pobre, vim, né? E tudo que eu queria ter na minha vida lá, quando eu era criança, eu queria ter uma família e um emprego e uma casa, uma estabilidade, né? Era isso que eu queria, uma estabilidade. E quando eu adquiri isso, para mim era um sucesso, né? Então, não é aquelas pessoas que falam de milhões, né? 6 dígitos, que é muito na moda hoje, né? Ah, qualquer um pode ter 6 dígitos, não sei o quê. Não, não é disso. É de você traçar um objetivo ali, um plano, ir lá e conquistar ele. Então o livro, basicamente, ele fala sobre isso aí.
Qual foi o ano que você lançou esse livro? Foi 2020. 2020. Foi após algum curso específico que fez que você desse um estalo, e disse, Foi não, o, vou escrever foi isso. após o Coesp. Foi até engraçado, né? Que eu falei que eu nunca tinha pensado em escrever livro. Eu tava em casa nessa semana que eu tinha terminado o Coesp, ali do segundo semestre, né? E aí eu, sem fazer nada em casa, aí um amigo falou, pô, Rony, vou participar de uma live. Aí eu falei, o que que é live, né? Nem sabia o que que era isso. O que que é live? É em gota em comprimido, né? Aí ele falou, não, eu vou ficar conversando com um camarada e tal, e enfim, as pessoas ficam fazendo pergunta, não sei o quê. Eu falei, ah, legal, onde é que assiste isso? Ele falou, ah, é no Instagram. Aí eu falei, ah, beleza. Você não tinha, né? Não tinha É igual a mim Instagram. também. Quando eu cheguei lá em São Paulo, também eu era avesso à rede social também. É. Então, Aí eu peguei o telefone da minha esposa e peguei e fiquei vendo lá o bate-papo na bate-papo live. dele lá, né? Era até com um camarada aqui o Tarcísio Jardim, né? Aquele Da que. Da Paraíba, Paraíba, é. cotiano. Ele é Ou seja, cotiano e hoje ele faixa é preta vereador. brabo. É, faixa Faixa preta, preta campeão brabo. É, mundial. faixa preta brabo. E hoje ele é vereador lá. E aí, os dois conversando, eu achei bacana pra caramba. Eu comecei a fazer pergunta ali. Interagir. Aí meu colega falou assim: ó, esse perfil aí é do Rony, né? Tá nome de mulher aí, mas é o Rony. Ele acabou de formar no Coesp, não sei o quê. Eu nem conhecia o Tarcísio. Aí ele, pô, que legal. Aí fiquei conversando com ele, fiz umas duas perguntas. Ele, pô, semana que vem vamos conversar aqui comigo. Eu falei, pô, vou. Aí eu peguei e fiz um perfil no Instagram, né? Pra conversar com ele, pra fazer uma live lá com o meu nome, né? Aí eu fiz um perfil no Instagram, eu fiquei olhando aquele negócio e falei, pô, e agora? O que que eu vou colocar aqui nesse perfil de Instagram? Aí eu falei, ah, vou escrever alguma coisa aqui pra ter algum texto aqui, alguma coisa que agregue para as pessoas, né? Aí eu peguei e escrevi ali, o primeiro texto que eu escrevi, chama Nunca Toque o Sino, né? Aí eu fiz esse paralelo ali, o primeiro texto. E aí esse texto, cara, assim, ele viralizou o texto, assim, ele bombou. E aí o pessoal tirou do Instagram, colocou no WhatsApp, e ele começou a correr nos grupos de polícia, tudo. E E eu. o cara querendo ganhar o crédito, né? Os caras colocam Não, e e aí é dificilmente o engraçado. cara não bota que foi o cara, Não, né? mas é engraçado, tipo, foi sem meu nome, né? Aí eu tava num grupo lá do pessoal da Polícia Federal que eu faço parte, que eu sou operador aerotático lá, né, dos helicópteros. Aí tava lá no grupo, aí o cara botou o texto, né? Aí falou assim: olha que texto maneiro, cara, que não sei o que, nego. Caramba, que texto irado, muito bacana mesmo. Quem que escreveu? Aí esse camarada que botou o texto, não, esse texto aí é do William McRaven, o cara lá dos Navy SEALs, não sei o quê. Aí eu falei, que William McRaven que nada, esse texto aí é meu. Ele falou, mentira. Eu falei, pô, olha aí no meu Instagram, é meu. E tal. E aí, sim, viralizou. E aí, o meu Instagram, tipo assim, tinha 0 seguidores. Aí foi assim, em 3 dias para 5 mil, 10 mil. Aí eu comecei a fazer um monte de texto. Assim, eu pegava algumas coisas ali das operações especiais, por exemplo, de curso, a marcha, né? O que que é a marcha, né? O início do curso, o que consiste a marcha. Aí eu fazia um paralelo ali da marcha com a vida da pessoa, né? Com as vidas da pessoa. Pô, a marcha é o primeiro passo, aquele momento de descoberta, todo mundo tem isso, depois da marcha vem outros eventos mais difíceis. Enfim, eu fui tratando disso e todos os textos começaram a, a viralizar ali, a bombar. E aí o pessoal, pô, você escreve bem, vários textos legais, escreve um livro, não sei o quê. Aí eu falei, pô, escrever um livro, eu comecei a pensar, o que que eu vou escrever, né? Aí eu fui falar com um colega meu, aí ele falou assim, aí eu falei, pô, tô pensando em escrever um livro. Aí ele, pô, mas você vai escrever sobre o quê? Porque esses seus textos aí são coisas que aconteceu, coisas de verdade, né? Você vai fazer uma ficção? Eu falei, pô, tô pensando em escrever sobre a minha vida. Aí ele, pô, quem é que vai querer saber da tua vida? Falou assim, Dê logo aquela força. Dê logo aquela força. Aí deu o pé no peito e eu falei assim, é verdade, né? Quem que vai querer saber da minha vida? Ele tá certo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu comecei a escrever ali algumas coisas ali, algumas passagens aleatórias, né? E aí o livro, ele, tipo assim, ele aconteceu, sabe? Assim, não foi, ah, vou fazer aqui comigo, igual redação, né? Introdução, meio, final. Comecei a escrever e as coisas foram acontecendo e o livro se formatou praticamente que sozinho, sabe? Foi se Foi se encaixando. encaixando. E aí, assim, o que que é o legal do livro, né? O que que é um legal do livro? Assim, é um livro assim, que teve uma vendagem, assim, para Brasil, para eu que nunca botei um centavo nesse livro, assim, de divulgação, né? Nunca, foi sempre no orgânico. E é um livro assim que ajuda e ajudou muitas pessoas, né? Passar em concurso, muitas pessoas mesmo passar em concurso, alcançar objetivo, pessoas que estavam doentes, com depressão, pessoas que iam se matar, pessoas que iam se matar, e me deu retorno, né?
Que E bacana. isso para mim, assim, é muito melhor do que Qualquer dinheiro. qualquer coisa, né? Tipo assim, uma pessoa que falou assim, pô, se você conseguir salvar uma vida, já a sua Isso. vida já valeu a pena, né? E assim, os retornos que eu tive, assim, que eu venho tendo, assim, o pessoal me manda, né? Eu acho, assim, muito gratificante, assim, de poder, com isso, por isso que eu falo, assim, eu nunca pensei nisso, né? Então foi realmente Deus que conduziu para que isso acontecesse, assim, porque eu nunca pensei assim, pô, vou escrever um livro para ajudar um monte de gente. Não foi isso, né? Então, a minha vida sempre foi assim, mas isso para mim Gratificante, né? é a coisa mais gratificante, assim, que... Isso aí é interessante que a gente tá falando, que assim, nesse dia a dia da gente, com treinamento, com estudo, às vezes as pessoas não vê o bastidor. Porque o bastidor é que é o interessante. Porque aí diversas pessoas, inclusive o Coronel Tibério também que estava aqui com a gente, ele também com certeza já passou por isso, do camarada mandar uma mensagem pro cara, às vezes o cara liga pro cara, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, agradecendo. Porque por diversas vezes o cara tá ali mal, você traz o cara de novo, o cara ele ressurge, né? Então, assim, às vezes o cara tá com uma depressão ali, o cara naquele dia foi ali com um pensamento ruim, tá no dia a dia pensando em se matar, o cara tá entregue, não faz uma atividade física, o cara não quer saber mais de nada, só vira copo e mesa, e aí você consegue mudar a mentalidade dessa pessoa, o cara passa a ir pra uma academia, o cara começa a praticar uma atividade física, o cara começa a estar mais próximo da família, mais próximo de Deus, né? Então isso aí é um trabalho que importante quando o Rony escreveu esse livro ali, que traz a mensagem para a pessoa, e também quando a gente está na pista, que a gente está dando esse treinamento, porque o treinamento ele vem, ele traz a parte psicológica também, porque quando a gente pega, vamos dizer assim, um operador ou um cidadão ali que está para baixo, a gente levanta o cara. O cara tá todo quebrado. E a intenção da gente é a gente trazer o cara, subir o cara. Então, isso quando a gente faz de coração. Então, isso aí pra gente, eu falo por mim também, eu acredito que Ronda seja assim também, é o mais gratificante. Você receber aquela mensagem ali do camarada, ou você saber através de outra pessoa que você ajudou. Ou como estava no carnaval, que o comandante da guarda, lá da Areia Branca, mandou um texto pra mim, me ligou e disse: meu irmão, você salvou minha vida. Eu disse: não, pô, quem salvou sua vida foi Deus e você com seu treinamento. Ele disse: cara, eu não treino nenhuma arte marcial, mas com o treinamento que eu tive lá na guarda, o cara, numa investida lá de um camarada, eu consegui defender. A primeira coisa que eu fiz foi defender minha arma. E ele tentou tirar, o cara é maior do que eu, e chegou meu reforço e me salvou. Eu tenho certeza que se eu não soubesse, eu não estaria vivo hoje. Né? Como já tive situações de um camarada, hoje esse cara é um fenômeno na rede social, não vou citar o nome do cara, mas o cara chegou no meu curso com a cabeça baixa. Quando terminou o curso, eu vi ali, eu disse: vou levar esse cara na profundeza. Eu comecei a levar o cara ali na exaustão e depois eu entrei com o cara. E pra ele, assim, quando me viu ali, era o maior desafio dele. E aí a gente fez uma batalha bacana. Quando terminou, o cara mandou um texto pra mim depois de um tempo. O cara hoje é competidor, se graduou em arte marcial. Hoje ele faz competição, bodybuilding, né? Uhum. Build. E fez. Hoje o cara é instrutor. Que Então, assim, o cara mandou pra mim assim: cara, eu tava com a depressão, porque meu pai disse que eu não era capaz de nada. Então, eu cresci, tava com isso na minha cabeça, e hoje eu mostrei pra ele que eu sou um homem. E a partir dali, hoje o cara é uma referência. Então, assim, o cara mandou vários textos pra mim, chorando, e hoje eu olho assim o Instagram do cara e disse: porra, contribuí pra que esse cara Isso é chegasse até lá. acordasse, né? importante. Mas ele tomou uma decisão muito assertiva. Ele decidiu a querer mudar, né? Isso. Você só foi o instrumento do trabalho Sim. para que ele realmente pudesse mudar, né? É intencional, né? É. E Nascimento, aonde é que Rony entrou na jogada? Em que momento ele participou, entrou no time aí? Ou ele já Sim, iniciou no time? sim. Não, eu parto do princípio seguinte: a gente tem que andar com os bons. Então tem que aprender com um cara que pode levar pra cima. Então, quando eu saí daqui, eu já vinha fazendo alguns treinamentos, já tinha feito alguns cursos e cavei uma oportunidade, né? Com o professor Charnes, na época que veio, eu já estava vislumbrando algo que pudesse agregar a arte marcial com tiro e andei fazendo alguns cursos e comecei a olhar as referências que nós tínhamos no país. E eu disse: cara, esse cara é referência para mim. Comecei a estudar o cara, não só ele, como outros instrutores, eles vão beber da fonte. Porque a gente tem que beber da fonte para que a gente aprenda da melhor maneira possível. E aí tive o primeiro contato com o Charnesk. Nesse contato, a gente foi para uma batalha muito grande, né? Rony conhece ele também, sabe como é que ele é. E aí, quando a gente terminar o curso, eu já tava com a roupa toda rasgada ali, todo. Tava daquele jeito. Ele olhou para mim e disse: me mandou, quer ser meu instrutor? Eu disse: quero. Então, vou fazer um curso em São Paulo. Vou te dar a vaga, tu vai? Eu disse: vou.
vou te ajudar assim, assim, assim. Tranquilo. Ainda tinha um valor que era alto. Na época, se eu não estou enganado, ele tinha ficado em torno de 7 mil, fora passagem, hospedagem e tudo. Eu só tinha 3 mil reais guardado. E aí eu disse, porra, e agora? Ele disse, a oportunidade é essa. Aí eu parei e disse, porra, na minha vida nada foi fácil. Então eu quero, eu vou fazer, de um jeito ou de outro. E aí a família me ajudou, os amigos, bilhetezinho aqui, bilhetezinho ali, a gente chegou, foi para São Paulo, me formei instrutor. Através disso, desse, desse curso, eh, comecei a adentrar lá no Sul, né, e conhecer diversos instrutores. E tive a oportunidade de conhecer aqueles que eu já achava que era referência e tive ter outros como minha referência em termos de treinamento, né. E aí, com esse link, eu comecei a ver outros eventos. Tive em São Paulo, no W2C, que até então era o maior evento voltado nessa parte de sobrevivência da América Latina. E nesse evento eu conheci o Rony Cordeiro, né? Conheci Rony, outras autoridades na temática de sobrevivência, né? No momento. E a gente fez esse link. E eu falei para ele até um dia, eu vou te levar lá no Nordeste, né? E aí passou-se o tempo passou e as pedras se encontraram novamente. Porque eu tive em Brasília, né? Na época eu fui para Brasília, como eu te falei no início lá, eu fui para Brasília a pedido de na época, de uma empresa, fui dar um treinamento. E aí, quando eu estava me deslocando para Brasília, né? Tive algumas situações meio controversas, vamos dizer assim, desagradáveis, né? Porque em determinado momento teve uma pessoa que estava e acabou discriminando por eu ser nordestino. E aí eu estudei como nunca e atirei como nunca, né? Passei mais tempo e disse, não, vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Graças a Deus o efeito foi muito bom e através daí abri outros campos, né? Dei instrução para Patamo de lá, depois dei para as Forças Especiais lá da Força Nacional, CPR, na época, e para as guardas, outras polícias lá de Brasília. E aí surgiu a ideia dos caras comprar minha ideia. Eu disse, cara, eu disse, ó, tem um evento assim, sabe? Meu irmão, tu vai trazer para cá? Eu vou trazer. E já teve os, rapaz, em Brasília tu não forma não, pô. Vamos fazer em Brasília. Fui para Brasília, levei o evento, e aí, mais uma vez, cruzei com o Rony. Rony tava, acho que tinha acabado de chegar, acho que de viagem, estava fora do país. Não, vou lá, pô, vou lá. E Rony chegou lá, deu um apoio, falou no evento, e aí a gente linkou. E ele gostou da estrutura do evento. Ele disse, Rony, vamos pro Nordeste, porque o nosso Nordeste precisa de ter instrutores, eh, linkar com os instrutores que nós temos lá, que são tão bons quanto, mas trazer os caras que são bons também para a gente fortalecer esse evento e mostrar que a gente tem condições de fazer um evento também bacana. Aí Rony veio, né, na quarta edição, que nós realizamos em Mossoró, né, já tinha participado de Brasília, que foi a terceira, veio para a quarta edição, que foi realizado dentro da OAB, lá de Mossoró, e aí a gente fez esse link, e ele está vindo agora na sexta edição, e espero tê-lo em diversas edições, porque é aquele propósito, a gente unir forças e trabalhar para o bem sempre, né? Então a gente tá perto de quem é bom, a gente acaba aprendendo, absorvendo, todo mundo caminhando junto. Perfeito. Me fala um pouco aí sobre a sua experiência aí fora do Brasil. Ah, eu Tem fui. alguma coisa que você diz, cara, isso aqui é interessante a Não, gente. tem sim. Eu fui trabalhar. Eu fui para uma empresa da Europa, né? Mas eu fui locado mais que basicamente na África. Só que com os instrutores europeus, né? Nós tínhamos alguns instrutores brasileiros lá, mas a grande maioria lá era de instrutor europeu. E aí a gente eu consegui ver assim claramente o tanto que nós brasileiros somos capacitados, né? Que a gente fica assim muito dando valor a Isso. gringo, a europeu, a americano, né? Sempre olhando para a Aquela, grama do vizinho. sim, Isso. aquela síndrome que a gente chama de síndrome do vira-lata, né? Que a gente sempre se coloca ali para baixo. E lá na África, quando eu estava dando instrução lá, a nossa equipe, tipo assim, lá não tinha muitos recursos, né? Então, a questão da improvisação, da flexibilidade, da versatilidade, assim, era preponderante lá, né? E o europeu não tem nada disso. Então, o que acontece? A gente até brincava lá, a gente fala que os europeus pareciam aqueles. Sabe, o médico quando vai operar, que ele põe a mão assim, aí você tem que botar a luva, entregar tudo na mão dele para ele só operar. Então era isso, ele ia dar a instrução dele, ele queria pegar o negócio tudo feito, né? Tudo pronto. Tudo pronto. Então ele quando eu fui para lá e eu fui no início para dar a instrução de CQB, né, que é combate em ambiente confinado, né, assim, adentramento em residência, casas, locais apertados. E aí
nesse país, nessa cidade, não tinha um local adequado para isso, para esse treinamento. E aí falaram assim, aí chegaram pros europeus e falaram assim, vocês vão dar instrução disso. Aí os caras, não tem como não. Aí, o que vocês precisam? A gente precisa disso aqui. Aí eles deram lá o projeto para eles, né? Aí era um projeto para comprar uma casa de treinamento, não sei aonde, era não sei quantos milhões de euros, não sei o quê. Aí eu falei, meu irmão, até chegar isso aqui e tal, eu não tem Não- como fazer isso. Aí chegou lá, eu cheguei, tipo assim, num dia e falou, Rony, tem como você dar a instrução disso aqui? Eu falei, tem. Aí dá pra você começar quando? Eu falei, amanhã. Aí, ué, mas como? Pô, amanhã. Aí, beleza. Aí eu peguei, aí preparei todo a parte teórica primeiro, né? E já fui pensando ali na parte prática, né? Não tinha nada, tinha só o chão, né? Tinha só o chão. Mas a gente, como brasileiro, como homem de operações especiais, que a gente consegue produzir sem nada ali, né? Com a nossa flexibilidade, com a nossa versatilidade ali, Com pouco faz muito, né? muito. E com querer, né? Com Move. querer. E aí eu dei toda a parte teórica ali, basei eles bem, né? Aí depois eu peguei, botei ali uma fita no chão. Coloquei uma fita no chão. Comecei a ensinar alguns movimentos ali no chão. Aí depois fui botando Aí tinha uns pallets lá, aí comecei a desenhar uma casa assim no pallet. Aí fui subindo cada vez mais. Aí daqui a pouco eu vi que tinha uma construção lá, né? Aí eu falei, meu irmão, tem como a gente trazer os materiais aqui pra gente pegar aquela construção abandonada ali e transformar numa casa de treinamento? Aí os caras, tá abandonado? Tem sim. Aí o que você precisa? Fiz uma lista lá. Aí eles pegaram de outras obras lá dele lá, pegaram um monte de trabalhadores. Aí com 10 dias, eles tinham uma casa gigantesca de treinamento, com tiro dentro. Uma casa que você mudava os Mudava. cenários ali dentro, assim, com 4 ambientes grandes. Pessoal treinando, atirando, aquela coisa, assim, absurda de treinamento lá, né? E aí todo mundo começou a querer fazer treinamento, aquela coisa assim, o negócio explodiu lá no CQB e os caras começaram a desenvolver muito, né, nessa matéria. E aí eu pude ver isso, assim, e não era só eu, não, os outros brasileiros que estavam lá também, eu observei também neles, né? Então ia dar, por exemplo, tiro com VCQB, né, com veículos, né? Utilizando veículos ali. Aí, pô, não tinha veículo, aí eu vi eles correndo lá no lixão, fazendo alvo, improvisando carro, fazendo as coisas ali, e o europeu lá, ele acordava, aí falava assim, cadê meus alvos? Ele perguntava, cadê meus alvos? A gente, pô, meu irmão, a gente preparou, foi ontem isso, né? Quando acabou a instrução, a gente foi lá no lixão, pegamos ferro, soldamos, pegamos madeira. Então, eu pude ver isso aí na prática, né? Que a gente sempre fala assim, o brasileiro é Versátil. versátil, né? Flexível, mas eu pude ver isso e testemunhar. E o mais bacana disso tudo, né? Que isso tem valor, né? Então, tipo assim, quando você entrega algo assim, o europeu é, sabe te dar o valor que você Que tem, né? merece, né? Sabe? E aí você vê ali que, pô, que você começa a pensar um pouco fora da caixinha ali, né? Que a gente, Sim. a gente que é funcionário público, né? A gente fica muito preso, assim, né? Ali no nosso mundo, né? Funcionário público ali. E aí você vê que você tem um mundo de oportunidades aí Isso. pra fora, pra qualquer brasileiro, né? Pra mim, não, qualquer brasileiro mesmo. E que as pessoas estão dispostas a pagar. E se você tiver oportunidade, você certeza que vai fazer a diferença ali. Isso aí é interessante que Rony tava falando aqui, passando um filme, né? Tive a oportunidade de ir para a Cidade do México, né? Passei 10 dias no México. A gente fez parte lá também, na equipe de treinamento. Tinha até o polaco lá, esqueci o nome dele agora, que ele é ele é da Polônia, né? Ele é um médico voltado nessa parte de APH de combate. Ah, E tá. tinha diversos instrutores lá, também europeus, tem um pessoal das Forças Especiais lá e o pessoal do México, né? E o que eu notei é que realmente nós, brasileiros, lá na hora se destacavam. Agora, um povo também que eu vi que era muito aguerrido é o mexicano, né? Já era mais diferente assim, do que o europeu. O mexicano tinha, vamos dizer assim, a faca entre os dentes, né? Então eu notei isso aí na pista, né? Então eu tive a oportunidade de treinar e de lecionar também. Tinha uma equipe lá das Forças Especiais do México que eles tinham combatido com, se eu não estou enganado, foi 10 guerrilheiros, sofreram uma emboscada. Então os caras combatem muito contra os cartéis, né? Então foi muito bom, uma experiência muito boa, esses dias que eu passei no México, e eu notei isso que o Ron falou. Quando passava para o europeu ali, que o europeu tava lá, era um negócio mais. Quando ele entrava com os instrutores brasileiros e ali tinha alguns guerreiros mexicanos, então eles. Tipo assim, o povo fazia muito, então não tinha É. muito
Mimimi não, é chegar e cumprir a missão. Massa. Rony, dica de ouro aí que você poderia deixar aí, compartilhar com a gente que está assistindo aí. Qual que seria essa dica de segurança que você deixaria? Ah, tá. É bem interessante ouvir o coronel falando ali, e concordo 1000% com o que ele falou, né? A gente tem basicamente duas vertentes ali, né? Uma prevenção, que eu acho assim a mais importante. Saber aonde que você vai, com quem você tá, onde você entra, né? Então, é muito comum a gente que é policial você perder amigos, né? Perder colegas ali porque tá num lugar errado, tá num lugar que não deveria estar, né? Então, assim, a forma que você chega na sua casa, a forma que você entra num estabelecimento, onde você escolhe para ficar naquele estabelecimento, a leitura de cenário, né? Então, a gente fala que quem trabalha quando você vai dar, por exemplo, instrução, a gente que é instrutor, vai dar instrução, por exemplo, de abordagem, né? Aí você tem ali, tem um protocolo, né? Tem as funções, né? P1, P2, P3, P4, aí você desembarca do carro, aí você banca, você aponta a arma para esse lado, você cuida do carro, você dirige, você verbaliza, então tem um protocolo. Quando a gente dá instrução de Sobrevivência. sobrevivência, não existe isso, né? É tudo leitura de cenário, porque é um ambiente que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tudo pode acontecer ao mesmo tempo, né? Então você não tem uma regra, né? Você tem que fazer isso. Às vezes você precisa reagir, às vezes você precisa correr, né? Então não tem, você sempre reage, é errado falar isso. Você nunca reage, é errado fazer isso. Não tem uma fórmula, né? Então por esse ambiente ser muito complexo, tem que ser trabalhado muito, mas é muito leitura de cenário. Então leitura de cenário é a coisa mais importante aí você ter para evitar aquilo, né? Isso aí é qualquer pessoa, né? É, você tem aquele código de cores de Cooper lá, né? O branco Isso. é a pessoa que está desatenta total, né? É o que a gente chama de ovelha, né? É a É a ovelha. ovelha, o cara tá ali, não sabe nem onde que tá, sempre na cabeça dele o mal não existe, ele nega, né? Essa negação aí para a sobrevivência urbana é o pior cenário possível, você negar a violência. Então, tá no branco. Nós policiais e as pessoas atentas também tem que estar ali no mínimo no amarelo, né? Tipo assim, olhando o ambiente, né? Desconfiando de que pode acontecer alguma coisa ali. E para o policial, aí é importante ele, assim, ele não pode estar no branco nunca, ele tem que estar no amarelo e no laranja. Eu, por exemplo, todo domingo eu vou para a igreja, né? Todo domingo eu vou para a igreja. E lá na minha igreja todo mundo sabe que eu sou policial. Então, eu já tenho um lugar ali. Quando eu vou para a igreja, eu já pego e já sento em determinados lugares. Porque é lugar assim que eu me posiciono melhor perante a porta, né? Que eu consigo ter uma visão mais ampla ali. E aí, igual o coronel falou, né? Eu começo a fazer os mapas mentais, né? Isso. Se o camarada aparecer por ali, o que que eu faço? Se ele puxar uma faca, se ele puxar uma arma, se ele for em direção ao pastor, se ele for em direção àquelas pessoas. E você vai fazendo esses mapas mentais ali, e aí você já vai tendo. Se acontecer, você já tem um direcionamento, você não é pego de surpresa. Você já tem uma mentalidade de ação, de combate, né? E aí você já está ali certamente preparado. Aí quando eu dou instrução de sobrevivência, as pessoas, pô, mas você vai viver assim a vida toda? Aí eu falei, pô, infelizmente você é policial, cara. Se você tá portando uma arma ali, tá com sua arma de fogo ali, tá com pessoas que você vai fazer o quê? Pô, vai fingir que não é com você, aquele coisa ali, né? Então, Você é um cão sim, pastor, né? Para proteger. exatamente. Esse tem um livro chamado Matar, né, do David Grossman, que ele pega a sociedade, ele divide a sociedade em três, né, que são as ovelhas, são as pessoas que negam violência, os lobos, né, que são os criminosos, e os cães pastores, que são os policiais, né? E o cão pastor, ele tá ali para proteger. Só que o cão pastor e o lobo, eles são muito parecidos, né? Os dois precisam da violência, né? Da agressão ali. O lobo, ele ataca violentamente. E se o cão pastor ele também precisa atacar violentamente para proteger a ovelha. Só que a ovelha também tem medo do cão pastor, né? Então por isso que a sociedade hoje a polícia é mal vista, né? Por quê? Porque para combater o lobo, o cão pastor tem que ser tão violento quanto. Só que para a ovelha, ele enxerga os dois como iguais, né? Ele não consegue perceber a diferença. Então é por isso que hoje o policial é muito massacrado na imprensa, pelas pessoas e tal. Mas tudo que o policial quer, tudo, ele entrega até a própria vida dele ali para proteger uma ovelha, né? E você não vê nenhuma outra profissão fazendo isso, né?
pela essência da profissão, né? Às vezes uma pessoa faz, mas pela essência da profissão é a única que entrega a vida ali para salvar qualquer pessoa, né? Então, o policial, como cão pastor, ele tem que estar ali sempre atento, fazendo leitura de cenário, trabalhando na prevenção ali, fazendo os mapas mentais o tempo todo. E é uma disciplina assim muito complexa, né? Porque não tem, você tem que entender todo um contexto, todo um cenário para você em um segundo ali ter que tomar uma Uma tem que tomar decisão. uma decisão. E a gente fala assim, é, tem que voltar vivo, né? Só que Isso. hoje, além de voltar vivo, você tem que voltar em liberdade, né? Porque Liberdade. às vezes pô, você termina vivo, mas você pode ir preso, né? E, pô, quem é que tem pessoas que a liberdade é mais importante do que a Esse vida. Coronel Olivan fala bastante isso, né? Nas palestras dele é isso. Volte vivo, mas em liberdade. É Bacana. importante. E essa reflexão foi muito bacana, viu? Do lobo, da Ovelha, ovelha e do cão cão pastor. pastor. Bacana. Esse cara ele faz um estudo fenomenal. É sobre. Ele estuda a psicologia letal da força, David Grossman. É um cara sensacional. Inclusive ele explica ali a questão de atitude quando você atinge determinados batimentos, né? Porque às vezes, por exemplo, o cara tá dando uma instrução e o cara não sabe se você atingir ali acima de 175 batimentos, você vai perder, seu sistema cognitivo vai começar a se deteriorar. Você vai começar a entrar na visão de túnel. E às vezes o camarada não entende isso e diz: você não pode ter visão de túnel, mas é explicado cientificamente que você vai atingir. O que você tem que fazer? Treinar Tá, para que o efeito diminua. Então é importante também você entender. E isso. esse camarada ele faz esse estudo, que é bastante importante, e faz essa distinção entre justamente a ovelha, o lobo e o cão pastor. Bacana. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Super dicas. Eu tô super ansioso para que amanhã comece esse curso. Amanhã o bicho vai pegar, O viu, bicho Cleiton? vai pegar, porque eu fiquei fanático por tudo que vocês falaram. Sou CAC também, gosto do moído. E eu acho que pretensão, né? Proteção é muito importante, né? A gente, como você falar, a gente é pai de família, tem que ser o cão pastor. Isso aí. Rony, muito obrigado. Nascimento, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Compartilhe esse vídeo que vai salvar muitas vidas, viu? Um abraço e até a próxima. Os-